Vamos falar agora da rescisão, tá? Por antecipação do término de contrato pelo empregado. Nós falamos na outra aula, o cálculo foi feito quando a empresa decide dispensar o empregado durante o período de experiência, ou durante o contrato com prazo determinado. Então, o contrato de experiência é um contrato por prazo determinado e agora a gente está fazendo uma interrupção do contrato por iniciativa do empregado, tá bom? Vamos lá. A gente está usando aqui os mesmos termos anteriores, ok? Só que o que mudou agora é que a antecipação ela é pela iniciativa aqui, ó, do empregado e a outra iniciativa da empresa, tá bom? Então aqui a gente tem as mesmas informações, com o mesmo término de contrato, com os mesmos dias aqui de período, e o término teria aqui 30 dias para terminar o período de experiência. Tá? Então, vamos avaliar uma coisa que tem a mesma relação do que foi feito para o empregado, que é o artigo 479, e que nós falamos na última aula, e no caso do empregado fazendo a interrupção do contrato dentro da experiência, ele tem que indenizar a empresa, ou a empresa é facultada a descontar um valor que pode ser utilizado como uma indenização por ele estar interrompendo o trabalho, o ciclo dele de contrato, e a empresa pode se sentir prejudicada por ele deixar a empresa, né? Da mesma forma que existe uma indenização da empresa ao empregado, existe também a indenização do empregado para a empresa. E nós vamos ver quais são as características que são aplicadas, tá bom? Vamos descer aqui. Coloquei aqui alguns pontos importantes. Então, a CLT existe justamente para proteger as relações de trabalho. A indenização do artigo 480 e do artigo 479 estão previstas na lei para garantir que nenhuma das partes seja prejudicada. Então, tanto o 479, que é favorável ao empregado, e o 480, que é favorável à empresa, tem que olhar aqui para a questão trabalhista, né, para proteger as relações de trabalho, que não prejudique nenhuma das partes, tá bom? O que diz o 480, tá? Havendo o termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que lhe for causado ou que resultarem. E aí, qual que é a regra, né? Qual que é a base, tá? A gente tem aqui o parágrafo único. A indenização, porém, não pode exceder aquela a que teria direito o empregado em idênticas condições. Então, por exemplo, a indenização, porém, não pode exceder aquela que teria direito em condições idênticas. Quando a gente fala sobre esse ponto, o que a lei está dizendo é que o empregador não pode descontar do empregado aquilo que o empregado, porventura, teria direito. Ok? Então, o que ele teria direito durante esse ciclo de 30 dias trabalhados? 30 dias de trabalho, de salário. Então, ela não pode descontar do empregado, porque ela vai fazer o julgamento de quanto ela foi prejudicada na visão dela, da empresa, né? Porque ela está se sentindo prejudicada, e ela não pode exceder o que ele teria direito. Então, qual seria o valor máximo que essa empresa poderia descontar do empregado? O valor de 30 dias trabalhados, ou seja, R$ 3.000. E aí, se a gente colocasse uma, uma indenização de 30 dias, a gente teria R$ 3.000 e a gente teria aqui um provento
de 1.266 e descontado do empregado 3.057, ok? A rescisão dele ficaria negativa, tá vendo? Ficaria menos 1.790, ou seja, ele não teria saldo para pagar e ficaria por isso mesmo que o empregado não tem que dar conta desse valor negativo, tá? O que é mais comum, tá? A empresa aplica a mesma base do 479. É mais comum fazer isso, tá? Então a empresa ela se sente prejudicada e ela já, então eu vou te contar metade dos dias que falta para ele completar. Então a gente está considerando 15 dias de artigo 480, ok? Então 479 é iniciativa da empresa, 480 iniciativa do empregado. Então a gente vai para o cálculo. A gente está falando aqui de R$ 100, que seria um dia. Ele pediu demissão, na verdade, ele teve a iniciativa e pediu demissão no dia 1/3. As férias que ele tinha direito proporcionais permanece, então ele tem as férias proporcionais, 1/3 das férias, e ele tem o 13º proporcional, ok? Então aqui a gente está vendo que ele tem um saldo de R$ 1.266. E a gente vai para o desconto, que corresponde a 15 dias. Então, salário divide 30, multiplica a referência, 15 dias, que é o valor do desconto do artigo 480. Colocamos os valores simbólicos, mais uma vez, de VT e VR, e o INSS está aplicando a mesma coisa, tá? O INSS está aplicando os 7,5%, que é a mesma base, então é R$ 100, a mesma base do outro cálculo que a gente fez. Então, a gente, né, vem para cá, coloca os R$ 100, vai dar 7,5%. Então, e a base do INSS para 13º é R$ 500, tá? Então, a gente tem 100 e a gente tem R$ 500 para 13º. Mesma coisa, se a gente colocar R$ 500, R$ 37,50 o valor do INSS. E aqui ele está negativo, continuou negativo, porque o desconto foi superior, então ele ficou com saldo negativo aqui. Quando tem um saldo negativo, normalmente a empresa usa um evento, tá? Que é um arredondamento com índice negativo para fazer a composição e a rescisão ficar zerada. Então, fica 290. Já é até uma fórmula que o próprio sistema calcula. Opa. Ele fica negativo e aí ele zera a rescisão do empregado. Então, ele tem desconto, é um arredondamento que ele coloca, ou então tem outras nomenclaturas de eventos que o sistema gera, e aí ele zera a rescisão da pessoa. Então, fica provento e desconto ficam iguais por um arredondamento automático que o sistema gera por conta do saldo negativo que fica, ok? Bom, rescisão, pedido de demissão, não tem recolhimento de guia de FGTS, não tem multa de 40%. O que vai ter é o recolhimento da verba rescisória lá na guia mensal, junto com os outros empregados ativos. Então, não tem guia de FGTS para o empregado sacar. O valor que ele tem de saldo vai ficar retido e vai poder ser sacado apenas em condições previstas por lei. Ok? Saque de aniversário, é uma doença grave, tem umas regras específicas que permitem com que ele possa sacar num determinado período. Então, é isso, gente. Cálculo por iniciativa do empregado durante o período de contrato de experiência. A particularidade aqui é o artigo 480. Eu estou deixando a lei, tá? Vocês vão ter na planilha aí para sempre consultar, sempre que for necessário. Ok? Então, rescisão por antecipação pelo empregado. A gente volta na próxima aula, vamos falar sobre rescisão por justa causa.